Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Direito Descomplicado e hoje eu quero combinar com vocês aqui um tema que quase ninguém fala, que é direitos humanos e defesa do consumidor bancário. A gente tem a ilusão, né, até mesmo nós do direito, que os direitos humanos, uma frase que para mim é uma das frases mais horríveis que se existem, que os direitos humanos são para humanos direitos. Não, os direitos humanos são para todos os humanos, até porque é sobre esses direitos humanos que nós vivemos, e aqui eu não quero falar da parte dos direitos humanos, da parte criminal, que talvez há mais atrito, mas eu quero falar da parte dos direitos humanos ligado ao consumidor bancário. A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, ela traz diversos artigos, mas eu quero tratar nesse vídeo aqui três artigos e pontos específicos desse artigo que você que advoga com o consumidor bancário vai perceber que daqui dá para se extrair muita fundamentação de modo que você vai enxergar como os contratos bancários, como os bancos têm violado a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é algo que está estabelecido e que o Brasil é signatário, tanto que no seu artigo 3º, essa declaração diz assim, ó, todo ser humano tem direito à vida, liberdade e segurança pessoal. Eu quero falar aqui sobre a questão da liberdade. Percebe você comigo? Quando um consumidor bancário ele tem praticamente a totalidade dos seus vencimentos presos pelo banco em razão de um contrato que tem taxas que ele desconhece, que tem seguros que ele nunca contratou. Você concorda comigo que a liberdade dele está sendo violada? Por que a liberdade dele está sendo violada? Primeiro, ele já não tem mais como viver bem, então a liberdade dele está tolhida porque ele está preso àquele contrato do banco. E essa é a primeira coisa. Quando eu comecei a estudar a questão dos direitos humanos, nem era ligado ao consumidor, eu enxerguei isso. Já no artigo 2º, diz assim, ó, que ninguém será mantido em escravidão ou servidão e o tráfico de escravos será proibido em todas as suas formas. Eu quero falar aqui que ninguém será mantido em escravidão. Reflita comigo aqui hoje. Hoje a gente tem um tema que eles chamam de escravidão moderna. O que seria essa escravidão moderna? São profissões ou subemprego, né, como chamam, de modo que as pessoas elas estão presas àquela forma ali de trabalho, como você tem numa ausência total de regulamentação Uber, quando você tem numa ausência total de regulamentação esses transportes por aplicativo, de modo que a pessoa tenha que trabalhar exaustivamente e fique presa a isso. Aí eu chamo mais uma vez você para refletir comigo. Se a pessoa está trabalhando de forma quase que escrava sobre essa questão para poder pagar as suas dívidas, que de repente ele fez um contrato com o banco. Vou trazer aqui o exemplo do transporte por aplicativo. O motorista lá queria trabalhar com o aplicativo, ele vai e faz um contrato que ele não tem nenhuma ingerência sobre esse contrato, que ele não tem nenhuma nada que ele possa fazer para mudar a taxa de juros, para mudar a taxa de juros, para poder mudar a correção monetária, para poder mudar a questão dos seguros que são impostos ali, e aí ele é lançado nessa questão da escravidão moderna, porque ele tem um contrato com uma parcela absurdamente alta, que ele não pôde fazer nada, e aí ele tem que ficar trabalhando exaustivamente. E aí você começa a perceber que a violação do... não é só uma violação ao CDC, não é só uma violação à Constituição, a Carta Política de 1988, mas é uma violação contratual também à Declaração Universal dos Direitos Humanos, cujo o Brasil é signatário, e que os contratos aqui feitos deveriam também seguir esta declaração. Seguindo ainda, no artigo 5º, então, assim, ó, ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano e degradante. Não tenho dados aqui, mas quantas pessoas não vivem situações
degradantes, porque os contratos que elas celebraram, simplesmente elas não conseguiram pagar porque a taxa do contrato era extremamente alta. Não é uma situação degradante uma pessoa que compra um bem que é o sonho da sua vida, uma casa própria, em razão dos juros extorsivos, em razão dos juros muito altos, ela perde a sua casa. Isso não é uma situação degradante. Então aqui estão, brevemente falarei muito mais sobre esses temas de direitos humanos, mas aqui estão 3 artigos para a gente começar a refletir sobre a incidência e a violação desses contratos bancários nessa declaração que é universal, que é muito usada, por exemplo, na União Europeia, que com base nessa declaração, com base nas leis da União Europeia, um consumidor conseguiu que ele não perdesse a sua casa em razão que a Corte Europeia se valeu 2 artigos dessa declaração e, de uma forma humana, baseada nos direitos humanos, essa pessoa não perdeu a sua casa porque os juros aplicados ali, tudo que tinha sido feito ali pelo banco, o banco levava muito mais vantagem do que o consumidor lá na União Europeia. Então chegou o momento também da gente trazer isso para as nossas petições, trazer isso para as nossas ações, trazer isso para a nossa inteligência, para que nós possamos fazer ações melhores, petições melhores, com fundamentações mais abrangentes, além da normativa, que já é uma normativa excelente, que nós temos aqui no nosso país, mas também baseado nessa Declaração Universal dos Direitos Humanos, que fala de forma muito basilar sobre aquilo que é o de mais íntimo que o ser humano tem, que é liberdade, que é viver de uma forma humana, que é viver de uma forma não mais escravizada. E quando eu digo escravo, não estou falando mais de correntes como era antigamente, mas hoje, efetivamente, tem pessoas que ficam escravas. Estou gravando esse vídeo aqui no dia 14 de maio de 2024, logo após sair de uma audiência onde a minha cliente simplesmente, desde 2001, que é descontado R$45 da conta dela em razão de um valor que foi lançado pelo banco de 1.499 que ela pegou de empréstimo em 2001 para descontar no seu. Só que isso é um empréstimo no cartão consignado, que é algo que a pessoa nunca paga, tem prisão maior, que a pessoa fica sem liberdade, porque ela tem um débito que ele será impagável, né? Porque desconta um valor que é pequeno, paga só o mínimo, e isso vai rolando. Nós estamos em 2024, é descontado R$45 desde 2001, e hoje ainda na audiência o advogado do banco disse assim, se quiser liquidar ainda tem que pagar mais R$1.699. Vejam vocês comigo que efetivamente isso não é uma prisão, isso não é uma escravidão moderna, levando em consideração ainda que esses valores são descontados no contra-cheque de uma pessoa que recebe um salário mínimo. R$45 é bastante dinheiro, levando em consideração também a quantidade de anos que esses valores são descontados. Então, certamente, há muito material a ser estudado na Declaração Universal dos Direitos Humanos para que possamos aplicar em favor dos consumidores bancários. Muito obrigado por me ouvir.